vou apresentá-los mais tarde. A gente está trazendo o tema hoje, renegociação de dívida e gestão inteligente de resultados para a retomada pós-pandemia. Faz parte do programa FIENG Competitiva, que é um programa do sistema FIENG, foi totalmente remodelado em função dessa crise, né, do novo coronavírus, para oferecer às indústrias, aos sindicatos, soluções virtuais mais imediatas, subsidiadas do ponto de vista do investimento, né, atuando em três grandes áreas: mercado, finanças e gestão. Ao final da apresentação dos nossos convidados, nós vamos falar um pouquinho mais do programa FIENG Competitiva com a minha colega Raquel, que está aqui. Bom, o nosso tema ele é de extrema importância diante do que a gente está vivendo, considerando que as empresas brasileiras entraram na pandemia, né, do novo coronavírus muito machucadas da última recessão, com um nível de alavancagem financeira muito grande, dificuldade de recuperação, um grau de ociosidade também muito elevado. Ao mesmo tempo, essa pandemia, as medidas de isolamento social, quarentenas, elas têm levado a tendências, né, para as relações de trabalho, nas formas de produção, assim como também ao relacionamento com os consumidores. E isso tudo como pano de fundo só torna para a gente mais evidente quanto a gestão ela é importante para garantir a longevidade e a sustentabilidade das empresas, e por isso a gente traz aqui hoje o Carlos Braga, sócio da consultoria de finanças corporativas da Brasilpar e vice-presidente do Conselho de Administração do BDMG, o nosso Banco de Desenvolvimento aqui de Minas Gerais. Vai falar um pouquinho sobre gestão de dívida corporativa e um pouquinho da Brasilpar em outras frentes de trabalho. E o André Chaves, que é Senior Partner e Head de Indústria de Base e Infraestrutura da Falcone. Ele atua há 19 anos aí na consultoria, na gestão de diversos segmentos econômicos. André, Carlos, obrigada pela presença de vocês. Eu passo aí, então, para o Carlos fazer a sua abordagem, trazer a sua experiência para os nossos espectadores e, na sequência, André, você faz a sua abordagem. Eu lembro que as perguntas podem ser encaminhadas pelo chat, está aqui, ou então através do WhatsApp, nesse número que está na nossa tela. Carlos, a palavra está com você. Muito obrigado, Daniela. Muito prazer estar aqui na FIENG, que tem sido uma grande parceira do BDMG, onde eu atuo no conselho. A Daniela é uma grande parceira em conversas com vários empresários em busca de boas alternativas para passarmos por esse momento tão peculiar que nós estamos vivendo. E muito honrado de estar aqui com o André da Falcone, com quem a gente também fazemos boas parcerias entre Brasilpar e Falcone, nesse momento em que acho que todos nós, da comunidade empresarial, da comunidade financeira, da sociedade civil, está trabalhando em conjunto para tentar, talvez, na primeira fase da minha fala, responder uma pergunta, que é: o pior já passou? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e, na sequência, sabendo que é um mundo que ainda não está muito claro, você tem empresas já em um estágio melhor do ciclo, outras com mais dificuldade, a gente tentar trazer um pouco da nossa experiência de tantos anos. Eu trabalhei 25 anos na indústria bancária, boa parte quase toda a carreira no Banco Real, vivendo as mais diversas crises, as mais diversas renegociações. Vou subir uma tela que vai para compartilhar alguns slides que eu acho que vai ajudar a dar uma linha aí para a nossa conversa de hoje. Peço que vocês me confirmem se os slides já estão visíveis. Ok. Já está visível aí, Daniel? Então, eu vou... Subiu já o slide, já, não subiu? Sim. Já, né? Então, vamos lá. Bom, muito rapidamente, Brasilpar, que é onde é a minha atividade profissional principal, é uma assessoria financeira, a gente chama de uma boutique de assessoria para empresas. Trabalhamos muito no ambiente das empresas familiares,
de todos os portes, mas especialmente empresas familiares de médio porte, está no mercado desde 76 e é uma operação bastante consolidada no mercado financeiro, atuando baseado em São Paulo, mas com atuação a nível nacional. Atuamos com fusões e aquisições, finanças corporativas. Eu sou o sócio responsável pela parte de assessoria de dívida, que vai ser um pouco nosso assunto hoje, e também temos aí uma tradição de trabalhar em vários setores da economia, dando algum tipo de aconselhamento, sempre no âmbito financeiro, que é a nossa atividade. É uma equipe grande, temos aí um time de 8 sócios, temos 5 conselheiros, um time de execução bastante tradicional, quase todo mundo teve longa carreira em banco, estamos aqui na FIENG, um dos nossos conselheiros é o Horácio Piva, que foi presidente da Fiesp, o Francisco de Roberto, nosso conselheiro, foi muitos anos diretor de vários bancos internacionais, Soterino foi presidente de banco, o Molina, fundador da Brasilpar, o nosso Sá Moreira, muitos anos também na indústria de assets, e nós, todos os sócios aqui, todos com mais de 25 anos de experiência profissional, então vamos tentar trazer um pouco dessa experiência hoje na nossa conversa. Falado isso, vamos entrar direto no nosso ambiente de negócios. Estamos todos acompanhando nos jornais, vendo notícias, muitas vezes até um pouco desencontradas, entre um momento da economia, em que você tem notícias da economia real com tantas dificuldades, e o mercado financeiro trazendo notícias positivas, notícias de que a Bolsa e os fundos e a abertura de capital estão passando. Então, começo com essa frase do presidente do Bradesco, que o pior já passou, mas que é uma pergunta. Essas notícias de ofertas de ações em grande porte, 52 bi, talvez tenhamos 120 bi de ofertas de ações. Notícias que os bancos privados estão emprestando mais na crise, mas como? Muitas vezes, como? Eu não estou vendo esse crédito chegar na economia. Um aumento de fusões e aquisições, os fundos de investimento se movimentando para fazer compras e, ao mesmo tempo, aqui do lado direito, nós mesmos aumentamos a nossa área de dívida para poder atender desafios de dívida. O BDMG aqui em Minas, faço essa fala porque sempre parabenizando a diretoria, dobrando os seus desembolsos para pequenas e médias, para poder, com a ajuda de alguns programas governamentais, como o Pronamp, poder ajudar as pequenas e médias a passar pela pandemia. O BNDES, que parecia que seria um grande ator nas grandes empresas, acabou não sendo menos efetivo do que você se imaginava, mas talvez aqui embaixo seja um assunto que já fala com o nosso assunto de hoje. Nós estamos um pouco anestesiados porque houve uma rolagem das dívidas. Muita gente enfrentou ali a crise em março, abril e maio, e os bancos acabaram, até com o apoio do Banco Central, tanto pelas medidas de liquidez, como também por um relaxamento nas provisões, adiando os vencimentos para agora, setembro, outubro, novembro. Então, há uma expectativa que, a partir de 21, muitos desses, seja o auxílio emergencial de R$600, que tem ajudado bastante no consumo e nas pequenas e médias empresas de alguns setores, seja por esse alongamento de curto prazo das dívidas, postergou um pouco o que talvez sejam desafios grandes para a virada do ano, de como é que vai ser equacionado setores e empresas que estão em mercados que não estão se beneficiando da retomada da economia. Então, essa é uma visão do ambiente geral. Aqui falamos rapidamente de PIB, é a minha pergunta, o pior já passou. Se você vê, aqui tem uma coleção de estatísticas da economia, e você vê que a gente estava com números muito negativos para 2020. O Banco Mundial, falando da economia brasileira, caiu 8% a 9%. Já começa uma pequena mudança de visão. O Bradesco e o Itaú têm defendido até com a base de informações que ele tem, que é muito ampla, que talvez a queda não seja tão grande, a gente fique com 4,5%, e uma recuperação parcial ano que vem, para 3,5%. Então, esses piores números estão fechando, ainda tem muita gente defendendo uma queda de 5 ou 6, mas, em geral, 21, uma retomada. E começa um pouco esse quadro muito visual, como é que a linha azul foi esse ano, nós ainda estamos aqui embaixo, tentando reconstruir a volta, e um ano que vem de crescimento mais flat, com uma puxada no segundo semestre do ano que vem. Essa é uma visão geral dos números macro. Vamos tentar entrar agora um pouco no micro.
No micro, eu já provoco aqui essa questão da Bolsa. Vocês estão acompanhando na Bolsa, que a Bolsa está batendo recorde, está crescendo tanto, e fica, poxa, como é que a Bolsa está tendo essa performance se a economia, na realidade, eu não vejo isso? Olha que interessante. A Bolsa vinha com os tais pontos, né? Fala-se muito em pontos, 40 mil pontos, 50 mil pontos, 3, 4 anos atrás, e ela deu uma subida muito forte, muito em linha com a queda da taxa de juros, que é o grande motor da recuperada da Bolsa. E olha aqui o azulzinho, que eram os estrangeiros. Os estrangeiros seguraram muito tempo a Bolsa, mas desde a crise, desde o ano passado, ele começou a recuar da economia brasileira, um pouco de dúvida da nossa capacidade de crescimento, ele recuou. A pandemia acelerou. Então, quem vem sustentando a Bolsa são as pessoas físicas. Se você pensar as pessoas físicas, por aqui tinha 1 milhão de CPFs, nós já temos 2 milhões de CPFs. Essa pessoa física que está tirando dinheiro do CDI, buscando novos investimentos, vem segurando a Bolsa, vem ajudando as várias aberturas de capital e algo parecido com as gestoras, as assets e os fundos de pensão. Eles também têm movimentado em busca de rentabilidade. Então, a Bolsa não é um bom retrato nesse momento da economia brasileira. Por quê? São só 350 empresas. É pouca empresa para a quantidade de dinheiro que está se deslocando. O Brasil tem 9 trilhões de reais em CDI e 500 bi na Bolsa. Então, qualquer movimentação de 50 bi, 100 bi por semestre puxa a Bolsa para cima. Então, deixamos Bolsa aqui do lado. Hoje não viemos falar de Bolsa, viemos falar de dívida, mas é só para dar esse panorama que a retomada na Bolsa não é necessariamente uma retomada geral da economia. Aqui eu falo, então, por que aquela frase, o pior já passou, ainda é difícil da gente ver. Se você reparar, o Brasil é muito amplo, tem muitos setores. O setor de bens duráveis, farmácias, supermercados, postos de gasolina, ele performou e vem performando bem na crise. Quem está nesses setores, talvez o posto de gasolina no primeiro momento, ele sentiu a crise, mas nem tanto. Os bens duráveis, eles caíram muito no início da crise. Falta de confiança, muita dificuldade, mas eles vêm retornando. Com exceção do vestuário, que ainda, shoppings fechados, mercado fechado, ele sofre muito. Eletrodomésticos vem subindo, material para construção é um ganhador dessa crise, que as pessoas estão ampliando as suas casas, comprando material de construção para poder fazer uma ampliação de um cômodo, para não ficar... Os R$ 600 ajudou muito o material de construção, então a gente chama de consumo formiguinha, e os bens duráveis mais supérfluos ainda sofrendo. O grande perdedor da crise até agora é o setor serviços. Você vê, ele está fazendo um L, ele não está fazendo quase que um V. Turismo, transportes, bares, restaurantes, o automotivo, esse ainda é um grande perdedor. Se eu fosse selecionar, nós selecionamos, buscamos informação, esses talvez foram os mais afetados, elétricos, aéreas, montadora, varejo. Então, para essa turma, falar que o pior já passou é muito difícil, ele não consegue ver isso na economia real. Seguimos aqui, isso aqui tem dados, eu busquei um pouco com os economistas do BDMG, do Valor Econômico, agradeço por essa contribuição. Esse é o número mais dramático. Se você pegar um pouco de primeiro semestre, das 2 milhões e 700 mil empresas, CNPJs brasileiros, você tem algo como 600 mil CNPJs que fecharam temporariamente. E 700 mil, indicam que fecharam definitivamente. O grosso disso são empresas até 50 funcionários, é a nossa luta nas cooperativas, no BDMG, nos bancos, com os programas governamentais a apoiar esse segmento. Há muita dificuldade também com empresas até 500 funcionários, que eu diria que são as empresas médias. As empresas maiores, como você pode ver, sofrendo menos, refletindo, por exemplo, na Bolsa, onde a gente viu menos sofrimento. Mas 70% das empresas reportaram efeito negativo da pandemia. Então, essa frase, o pior já passou, com pontos de interrogação, nesse ambiente, tudo indica que não. Nós ainda temos muito que navegar e remar para poder dizer que essa frase passa a ser uma afirmação e não uma pergunta. Aqui um gráfico também muito impressionante, nós temos aqui o número de RJs, aqui foi a crise de 2016, como essa linha azul naquela época cresceu
de forma acentuada. Pré-crise, 13, 14, 800 RJs, aí o PIB cai, que é a linha cinza, sobe de forma muito forte as RJs. Como a gente está falando de uma queda esse ano de 4,5%, a expectativa é que a gente tenha essa subida na virada do ano. Então, vamos ter ainda uma temporada de notícias de RJs e recuperações. E, pô, Braga, você está me contando muitas notícias, me dando esse cenário, mas como é que eu lido com isso? E aqui vem um pouco, uma última informação ainda na fase de informações. Os bancos que estão sendo... Estamos lá no BDMG, um banco público, mas a gente acompanha os bancos privados, eles vêm desembolsando muito. Eles desembolsaram quase que o dobro que no mesmo período do ano passado. Dinheiro novo, 400 bilhões, bancos públicos até em dinheiro novo, especialmente grandes empresas, os bancos privados concentraram nas grandes empresas, seja no dinheiro novo, seja nas renovações. Os bancos públicos acabaram atuando mais nas pequenas e médias, a Caixa Econômica, o BDMG, BNDES, através de programas como o Pronamp. Então, houve uma divisão. No total, os bancos públicos ajudando pequenas e médias e os grandes bancos mais nas grandes empresas. Há um vazio nas médias. Essa talvez seja a nossa maior preocupação. As médias ficaram mal servidas. Nem os grandes bancos apoiaram, nem os bancos públicos conseguiram apoiar tanto. Há programas novos pensando nas médias, mas aquela empresa que fatura de 30 a 300 milhões, que eu estou chamando de média, uma classificação que a gente usa nos bancos para uma média, esse setor ainda teve pouco apoio e ainda está muito sob risco. E é um comentário que a gente vai tentar endereçar na sequência. E aqui vem um pouco das negociações, é muita informação, eu vou dar uma grande pincelada, mas você tem um pouco o ambiente das negociações bilaterais. Quando a empresa está aí com um endividamento até 7 vezes o famoso EBITDA, ou LAGIDA, lucro antes de juro, para facilitar o entendimento, como se fosse a margem líquida. Quando você pega a margem líquida do seu negócio e ele está multiplicado pela sua dívida, dá mais ou menos até 7 vezes a sua margem líquida anual, ou o EBITDA anual, eu diria que você vai conseguir, e você tem um negócio que é viável, que você consegue mostrar que você tem uma geração de caixa recuperável, num horizonte previsível, que você em 6 a 12 meses vai gerar caixa para reduzir essa alavancagem, nós, na nossa nomenclatura, a gente diz que você é solvente. Você está com problema de liquidez, mas você é solvente. E os seus credores, quando são primariamente financeiros, são bancos que concentram 70%, 80% da sua dívida, você tem um caminho para a solução. Você vai trabalhar com seus bancos para conseguir um reperfilamento da sua dívida, uma carência que alinhe a sua geração de caixa com o perfil de pagamento. Provavelmente vai ser pedido algum tipo de garantia, você está com menos recebível, a empresa média dificilmente deixa de ter que dar alguma garantia dos sócios, mesmo que sejam seus avais, e você ainda está na área comercial dos bancos. Nesse perfil, até 7 vezes EBITDA, com perfil recuperável de geração de caixa, você acaba negociando nos bancos e provavelmente a sua maior dificuldade nas negociações é algum dinheiro novo, algum capital de giro novo, para você recompor suas vendas. Mas eu diria que esse caso a gente chama de negociação bilateral, você tem grande chance de uma forma organizada, que eu vou mostrar no próximo slide, chegar a bom termo. A negociação conjunta são as empresas com faturamento maior, em que você tem muitos credores. Você também tem uma situação de geração de caixa positiva, mas por ter muitos credores, e que muitas vezes alguns têm garantia, outros não têm garantia, você tem que organizar essa conversa e, às vezes, tem que chamar todos para a mesa, a gente chama disso de pedir um standstill, como se fosse uma mini moratória, para poder ganhar 60 dias para fazer uma proposta de como é que você organiza o pagamento de todos. Quase sempre aqui já aparece a figura de algum assessor que o ajude nas negociações. Mas lembra esse caso bilateral, só que com uma quantidade maior de credores. E seguindo o nosso racional, você vai para extrajudicial, que é um termo que está dando um pouco de confusão jurídica. Braga, vou pedir uma recuperação extrajudicial. Opa, você já está entrando em situação
falimentar, se está numa situação muito ruim, nem tanto. O que está acontecendo? Hoje, quando você tem dívidas maiores e você tem muitos credores, empresas que, por exemplo, lançaram debêntures, elas têm uma dificuldade de fazer essa negociação, porque pequenos credores muitas vezes não querem aceitar a negociação que foi feita com os maiores credores. Aí você tem esse instrumento que hoje a lei oferece. Se você fizer um acordo com 60% dos seus credores, esses outros 40%, se você tem um plano razoável, você tem a possibilidade do juiz dizer que os 40 têm que seguir os 60. Então, você geralmente nessa hora negocia com os maiores bancos, chega nesse acordo e o juiz chama os demais para a mesa de uma forma organizada. É considerada ainda uma negociação comum na esfera comercial. A situação que vai para a RJ, que vai para o ambiente mais legal, são empresas com endividamento muito elevado, mais do que 7 vezes EBITDA, tem um quadro de credor complexo, e aí quase sempre ele já não tem mais um problema apenas de liquidez, ele tem de solvência. O valor total do negócio fica menor do que o valor total das dívidas fiscais e tributárias. Nesse caso, costuma realmente ser um ambiente mais jurídico. A Brasilpar não atua nesse ambiente mais jurídico, a gente atua nessas 3 dimensões. A gente entende que aqui é mais um terreno dos advogados. E espero que não tenhamos muitos casos desse. E quanto mais cedo você trabalhar nessas primeiras etapas, você evita o risco de uma recuperação. Chegando ao último slide, para dar a chance do André entrar, são algumas dicas de como é que você faz essas negociações, que é um pouco da FIENG, na nossa conversa. Braga, traz essa experiência que você tem de tantos anos no banco, negociando dívidas em ambos os lados do balcão, para ajudar a nossa audiência a poder ter algumas ideias e levar isso para casa para pensar. Bom, a gente começa sempre assim. Você tem que analisar os seus contratos de dívida, você tem que olhar contrato a contrato, os prazos e as cláusulas, especialmente cláusulas de vencimento antecipado. Em que situações o banco pode pedir que você tenha que pagar prontamente? A análise da sua geração de fluxo de caixa é fundamental. Você tem que analisar como é que a sua geração de caixa dos próximos 6 meses, 12 meses, 18 meses. Eu sei que é difícil, você vai ter que desenhar cenários. E como é que isso conversa com dívida? O banco é sempre geração de caixa versus PNT, fluxo de pagamento. Esse é um exercício que você tem que fazer dentro de casa e ser muito realista nesse exercício. O objetivo é ter uma conversa franca com os credores, mostrando a sua situação. Quanto mais você for diligente e prontamente levar essa conversa para os bancos entendem o cenário. Na maioria dos casos, não foi uma questão de má gestão da empresa, foi esse meteoro que caiu na nossa cabeça. Então, existe essa boa vontade de buscar um plano da dívida existente de repagamento que seja compatível com a sua capacidade de gerar caixa. A análise das garantias é sempre importante. Um credor que tem mais garantias, ele tende a ser mais, às vezes até um pouco, não sei se a palavra é beligerante, mas ele tende a ser mais incisivo nas suas cobranças. Quanto mais cedo você mostrar que ele tem que ser parte da solução, melhor. Nessa hora, já vamos para uma fase de negociação, é uma conversa da alta direção. Não adianta delegar para o gerente financeiro esse tipo de conversa. A alta direção tem que se envolver. Em alguns casos, até buscar uma consultoria que traga e ajude nas tratativas. Mas é uma conversa de acionista. Ele tem que estar na mesa porque ele vai construir a narrativa, o caminho da retomada. E tem que passar segurança e não pode chegar para essa conversa só falando do passado. Tem que encarar o futuro. Transparência em relação à situação da empresa para trazer uma solução definitiva. Não adianta trazer ideias paliativas. Me dá mais 90 dias, me dá mais 100 dias que eu resolvo isso, vou vender alguma coisa, vou vender um ativo para vender uma fazenda para botar o recurso aqui. Não é a melhor forma, é melhor sempre buscar uma solução de médio prazo. Trabalhar em cenários, o cenário base, cenário de projeções que você possa defender, que o seu modelo de negócio é uma projeção, mesmo que seja menos que 2019, que a sua projeção indique que você vai demorar 2 anos para voltar para níveis anteriores. Não tem problema. Você tem que levar isso para a mesa de negociação. Já falei do standstill, que muitas vezes você tem que botar todos na mesa. E já indo para a parte de negociação,
para o fechamento. Esse acordo tem que ser desenhado, idealmente, único para cada credor, ou, eventualmente, se necessário, um que seja um clube dos credores. A RE, eu expliquei, muitas vezes você talvez tenha que utilizar o instrumento da recuperação extrajudicial, e muito cuidado nas cláusulas de vencimento antecipado, para que elas estejam em linha com as boas práticas bancárias. Se você tiver cláusulas muito ferrenhas, você pode sair do problema agora e voltar para o problema em poucos meses, se você tiver cláusulas, por exemplo, de relação dívida-EBITDA que não sejam razoáveis com o seu perfil de recuperação. São algumas mensagens, eu não quero monopolizar toda a nossa conversa, já vou recolhendo meus slides para o André poder complementar e a gente abrir para perguntas na sequência. Obrigado. André, passa a bola para você. Ok. Bom dia, gente. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Agradeço a FIENG pelo convite e também ao Carlos Braga pela parceria, tá? Estou aqui representando a Falconi para falar um pouquinho sobre alguns tópicos, algumas provocações para que a gente possa, de fato, refletir em como endereçar a recuperação na pós-pandemia, tá? Gente, para quem não conhece, a Falconi hoje é a maior empresa de consultoria em gestão do Brasil, tá? Nós temos aí mais de 30 anos de estrada e fomos fundados pelo professor Vicente Falconi, que muitos de vocês conhecem pelos livros, pelas diversas publicações, tá? E o foco da Falconi tem sido, de maneira muito pragmática, ajudar nossos clientes a endereçar os problemas causados pela pandemia e recuperar e alcançar os resultados necessários para sobreviver, tá? Então, estou dando aqui hoje o nome à minha palestra de Gestão Inteligente de Resultados para Retomada, tá? Por que inteligente? Porque a gente precisa abordar a questão da pandemia de maneira muito pragmática, efetiva e objetiva, tá? Porque acho que tem uma particularidade, tá, gente, dessa crise do Covid, que todos nós precisamos reconhecer, é que ela é uma crise onde a gente precisou, ao mesmo tempo, endereçar o emergencial e pensar no futuro de maneira simultânea. Por quê? Porque, gente, mesmo que a gente volte aos patamares anteriores da economia, que a gente recupere aqueles níveis de venda, o mundo vai ser diferente, as expectativas dos clientes serão diferentes, as expectativas de produtos e serviços serão diferentes. Então, a gente precisa repensar o negócio na mesma medida em que a gente sobrevive ao baque causado pela pandemia. Então, a gente tem que olhar para a crise, atuar emergencialmente, mas a gente precisa também atuar neste novo normal, tá? E a minha provocação aqui para atuar neste novo normal, tá? Para que a gente possa, de fato, pensar na retomada, é que a gente adote uma postura de olhar para a empresa de maneira bem abrangente, bem completa, para todos os seus stakeholders, para todas as suas partes envolvidas, que seriam os nossos acionistas, o time, os clientes, a cadeia de produção e a sociedade, e tudo isso permeados por um processo de governança muito firme, muito disciplinado, para que quaisquer medidas que a gente precise tomar tenham, de fato, a tração necessária para acontecer com velocidade. A gente não tem tempo para perder, tá? Então, assim, ao longo dos próximos minutos, eu vou tentar cobrir um pouquinho o que significa atuar em cada uma dessas dimensões para atender a cada um desses stakeholders, tanto com ações de natureza mais táticas, quanto ações de natureza um pouco mais estratégicas. Então, gente, quando a gente fala aqui dos acionistas, tá? Realmente o dono da empresa, quem botou o dinheiro ali, tá? A gente tem aqui quase que um aspecto mais clássico da gestão financeira, muitos quais já foram abordados pelo Braga, tá? Mas alguns pontos que eu acho que é importante a gente salientar. Primeiro, que a gente tem que estreitar os relacionamentos entre os acionistas e o executivo, tá? A gente está numa hora em que os conselhos de administração, os acionistas, as famílias têm que dar as mãos para os executivos e juntos entenderem que a gente tem que balancear as medidas de curto prazo e as medidas de médio prazo. A gente não pode só focar no curto prazo e nem no longo prazo. É um balanceamento. A gente precisa de muita rapidez no processo de decisão para que a empresa possa sair lá na frente ainda de pé, tá? Um ponto importantíssimo, que foi muito explorado pelo Braga, é uma atenção na liquidez, né, gente? A gente precisa ter muita atenção aos recebíveis, evitar atrasos e postergações desnecessárias. Precisamos atacar fortemente a questão de reduções de aluguéis e despesas
que a gente possa controlar rapidamente, reavaliar investimentos em CAPEX, pesquisa e desenvolvimento. Obviamente, a gente vai tentar manter aquilo que garante o novo normal, a sobrevivência no médio prazo, tá? E trabalhar com fornecedores, condições de pagamento, preço e prazo, tá? Um ponto importante é que a gente precisa negociar com os fornecedores, não matar os fornecedores, senão a gente acaba matando o nosso futuro, tá? Desinvestir em ativos não estratégicos. Eu penso, inclusive, que ao longo aí da recuperação nos próximos meses, teremos muitas fusões e aquisições, porque as empresas vão se posicionar em torno das suas atividades-chave, e muitas oportunidades podem surgir, tá? Precisamos avaliar o endividamento e a estrutura de capital. Nesse ponto aí o Braga já nos deu uma aula, não preciso entrar em muitos detalhes. E precisamos ter, gente, uma coisa que são chamados planos de contingência. Tá? O que são os planos de contingência? O nível de certeza é tão grande que a gente precisa ter alguns gatilhos, alguns planos que vão ser executados de acordo com o nível de resultado. Se a recuperação demorar 3 meses, se demorar 6 meses, se demorar 12 meses, quais são as ações que eu preciso tomar que serão úteis em cada um desses cenários, serão necessárias em cada um desses cenários. Então, a gente não pode planejar apenas para um cenário e definitivamente não podemos planejar somente para o cenário mais otimista e nem para o mais pessimista, tá, gente? Porque se a gente for só no mais pessimista, a gente demite muita gente, por exemplo, e depois não consegue recuperar lá na frente, tá? Do ponto de vista de clientes, tá, gente? Eu acho que tem 3 assuntos que eu queria tratar. Primeiro é que a gente precisa aumentar a atenção ao nosso cliente. Esse é um momento em que a gente tem que estar perto dele, precisa aumentar a frequência de contatos, temos que exercer a empatia para entender como é que o mundo está mudando do ponto de vista deles. Muitas vezes as necessidades deles não serão as mesmas. Se nós não conseguimos adaptar a nossa oferta de produto e serviço, nós vamos perder competitividade, tá? Outra coisa, a gente tem que abusar de canais de comunicação digitais. Muitas vezes eles já existem, a gente só não usa, tá? Gente, isso não é tão complicado como parece. Muitas vezes basta usar aquilo que já existe de uma maneira nova, mais simples e inovadora. Eu vou citar alguns exemplos aqui depois, tá? Bem práticos. Mas outra coisa que a gente precisa fazer é entender mudança nos hábitos de consumo que são decorrentes dessa pandemia e que vão formar esse novo normal. Como é que vai ser a jornada do cliente? Em que pontos ele vai interagir com a sua empresa, né? Qual é esse novo paradigma de consumo? E a gente tem que entender as dores, tá? Do ponto de vista deles. De novo, o exercício da empatia. E repensar o nosso portfólio de produtos e serviços para resolver essas dores ou atender essas novas necessidades, tá? Aqui vou dar alguns exemplos muito simples, tá, gente? Que provavelmente vários de vocês vão conhecer, né? A operadora de telefonia, que no começo da pandemia me entrou proativamente em contato comigo, oferecendo um aumento na minha banda de internet sem custo, na expectativa de que daqui a algum tempo vai me fidelizar e eu vou trabalhar mais de casa. Então, acho que foi uma ótima ação proativa, né? Um outro exemplo, para quem conhece aqui em Belo Horizonte, a Fazenda Alegria, né? Que durante a pandemia estavam com as lojas fechadas, começaram a fazer contato com os clientes por WhatsApp e entregando queijos via Uber, né? Então, quer dizer, eu achei sensacional, né? Porque como bom mineiro, a falta de queijo é uma dor quase que insuportável, né? Então, assim, eles de maneira muito criativa, assim, sem gastar dinheiro, usando ferramenta que já existia, criaram um canal digital com o cliente. E um terceiro exemplo que eu queria dar aqui é do restaurante Gluton, lá do chefe Léo Paixão, né? O restaurante fechado, né? Ninguém podia ir no restaurante. Ele começou a criar os kits com ingredientes pré-preparados. Isso está fazendo um sucesso danado, ele vende aqueles kits no final de semana e no dia do preparo ele faz uma live com as pessoas que preparam aquela comida. Então, assim, quer dizer, virou um jantar, virou um entretenimento e ele conseguiu manter a turma do restaurante dele trabalhando, ou seja, o negócio continua funcionando, mas num modo de entrega diferente. Então, pensar nessas coisas de maneira criativa é muito importante, tá? Do ponto de vista do time, tá, gente? A gente precisa comunicar de maneira muito clara o que a gente está fazendo, tá? É a hora em que a liderança da empresa tem que assumir a responsabilidade, eu estou falando do CEO, tá? De contar a verdade para o time, gente. Estamos passando um aperto aqui assim agora, essas são as medidas que nós vamos tomar, medidas podem ser duras, tá? Mas a gente tem que dar segurança e clareza ao time de que a gente está endereçando os problemas, tá? Por exemplo, lá na Falcone,
todas as semanas a nossa CEO faz uma live com o time inteiro para contar tudo que está acontecendo e como é que a gente está lidando com a pandemia. Isso é muito bom, dá segurança, dá transparência e gera confiança no time, tá? Outra coisa, tem que dar atenção à saúde. Protocolos precisam ser implantados para minimizar a transmissão e a severidade do Covid, tá? E também atrelar aí estabelecer uma infraestrutura adequada de apoio ao nosso time. Um exemplo que eu gosto disso é o pessoal lá da MRN, Mineração Rio do Norte, que tem minerações em locais longínquos e que transformou quartos de hotéis nas regiões onde ela atua em leitos hospitalares para atender quaisquer casos mais críticos que venham a acometer o seu time e a população naquelas comunidades onde ela está inserida. Isso, inclusive, gente, está muito conectado com a responsabilidade social que eu vou falar depois, tá? Um outro aspecto interessante, gente, é que a gente precisa pensar na manutenção do nível de emprego. Afinal de contas, a empresa tem também uma responsabilidade social que vai muito além do lucro, né? E, gente, a gente precisa trabalhar nesse ponto porque manter o emprego é essencial para garantir o funcionamento da sociedade, tá? E aí a gente precisa usar e abusar de artifícios como antecipação de férias, redução da carga de trabalho, redução de salário. Isso é muito melhor do que demissão, tá? E mesmo em caso de demissões, que podem ser inevitáveis em muitos casos, é importante que a gente garanta o uso da meritocracia, não só para manter os melhores, as pessoas terem melhor performance, mas garantir que o conhecimento instalado não vai embora. E aí esse é um ponto crítico que eu queria comentar. A gente precisa manter dentro da empresa quem sabe como é que a empresa funciona. Porque se a gente toma as medidas muito drásticas, de maneira muito... sem muito critério, faz um corte muito expressivo no nosso corpo, na hora que a empresa volta a funcionar, quem sabia operar aquela máquina, quem sabia fazer aquele produto, quem sabia atender aquele cliente, não está lá mais. E a gente perde o bonde da retomada. Então, muito critério, foco na meritocracia e na retenção do conhecimento em caso de demissões, tá? E outra coisa, gente, a gente precisa encarar de maneira direta as formas mais flexíveis de trabalho, né? Por exemplo, a adoção definitiva do home office. A gente precisa pensar aí no gig economy. O que é gig economy, gente? É um termo para descrever o uso de freelancers e temporários para tarefas que muitas vezes a gente fazia dentro da empresa, né? E usar e abusar disso aí, porque vai nos dar muito mais flexibilidade em relação ao corpo físico, ao corpo fixo da empresa. E outra coisa, gente, a gente começar a buscar e criar ecossistemas de parceiros que tragam conhecimentos específicos, como, por exemplo, a substituição de algumas funções internas, tá? Como alguns exemplos disso aí, a gente tem lá o pessoal da Lafarge-Holcim, que decidiu lá no escritório deles do Rio de Janeiro que não vai ter mais o escritório, a partir de agora todo mundo lá é home office, tá? Ou um outro exemplo de uma empresa que pode assumir uma função dentro da organização é o pessoal da GC Security, que é uma empresa de cibersegurança que assume a função de monitorar online os riscos e os ataques cibernéticos das empresas. E, em vez de você ter um gasto fixo, você passa a ter um gasto que é por evento. Então, você torna um custo fixo um custo variável baseado na sua necessidade, tá? Do ponto de vista da cadeia de produção, gente, eu acho que isso aqui é especialmente importante no contexto industrial, tá? E todos os associados da FIENG, é que é o seguinte: primeiro, a gente tem que observar a manutenção da nossa capacidade instalada, né? De repente, a gente vai precisar criar aí um protocolo para um shutdown e retomada dos ativos críticos, tá? Muitas vezes você tem uma linha de produção que a gente não pode ficar ligando e desligando aquela linha de produção. Então, como é que a gente faz isso de maneira adequada para evitar danos aos equipamentos, tá? E uma outra coisa muito útil é a gente usar ferramentas de analytics, como Network Design, que podem ser utilizadas para até mesmo repensar a nossa cadeia de suprimentos, desde o planejamento da demanda até a alocação da produção, distribuição e vendas, para que a gente tenha uma cadeia que vai minimizar os estoques, que vai minimizar a necessidade de capital de giro e ainda tem a responsividade necessária para acomodar tanto a queda atual de demanda quanto a retomada futura, tá? Outra coisa, a gente precisa garantir a saúde da nossa cadeia de suprimentos, tá? Gente, negociar é importante, renegociar, rediscutir com os nossos fornecedores
é uma ação, é um beabá aí da responsabilidade financeira da organização, mas a gente não pode matar os nossos fornecedores. Muitas vezes, dependendo até da natureza do nosso negócio, nós vamos ter que fazer o contrário, a gente vai ter que usar os fornecedores. E aí eu queria citar um exemplo muito bacana da Vale, né, que desembolsou quase 5 bilhões de dólares em crédito rotativo para apoiar os fornecedores durante a pandemia. Ela percebeu, caramba, eu tenho uma situação talvez até um pouco mais confortável que a maioria das organizações e eu tenho uma cadeia de suprimento que, se quebrar, o meu negócio vai sofrer muito. Então, decidiu ajudar, tá? Então, é importante a gente também mapear aí limitações dos principais fornecedores, quem está sofrendo, quem não está. Se for o caso, buscar parcerias alternativas. A gente tem que garantir que não vamos ter falta de suprimentos essenciais, tá? E, em alguns casos, gente, precisa até repensar de onde vêm os nossos produtos, avaliando o grau de dependência das nossas cadeias de fornecimento global, tá? Por exemplo, o governo do Japão lançou linhas de créditos para que empresas que têm muita dependência da China tragam de volta para o Japão ou outros países da Ásia parte da sua cadeia de suprimento. Então, como é que a gente torna mais resiliente a nossa cadeia de suprimento e menos suscetível a rupturas como essa? Vale lembrar que, obviamente, essa é uma ação de natureza muito estratégica que a gente vai ter que pensar seriamente para a retomada, né? Como é que a gente vai pensar nessa cadeia depois, né? Além disso, do ponto de vista da nossa cadeia de produção, a gente precisa ter aí uma operação robusta e segura para trabalho remoto, gente. Eu acho que o trabalho remoto, para muitas funções, ele veio para ficar. Só que a gente tem que endereçar questões de disciplina, de ferramentas adequadas, a gente tem que garantir que as pessoas que estão trabalhando remoto estão, de fato, cumprindo os seus horários de trabalho, tá? E uma coisa que não pode, que nós temos que ter muita atenção, né? Porque a velocidade com que a gente foi para o trabalho remoto, ela foi muito grande, né? E nesse afã de disponibilizar notebook, internet, softwares de acesso remoto para as pessoas, muitas vezes a gente pode ter ignorado o risco desses ambientes de trabalho compartilhado. Então, temos que estar atentos a questões como ataques de hackers que podem invadir as nossas redes agora, porque as pessoas estão usando seus computadores pessoais, redes Wi-Fi mal protegidas e que não têm aí os ambientes, os níveis de segurança adequados como tinham quando estávamos todos trabalhando dentro lá do escritório, dentro da rede corporativa, tá? Então, dentro da cadeia de produção, eu acho que esses temas são temas que é importante a gente pensar aí para a nossa retomada. Do ponto de vista da sociedade, tá, gente? Talvez aqui que eu queira reforçar um pouco, gastar um pouquinho mais de tempo, é que eu acho que a pandemia, ela demonstrou de maneira muito clara e inequívoca o grau de interdependência da nossa economia e da responsabilidade social das organizações. Eu acho que se responsabilidade social corporativa era um tema que estava assim, meio na moda, meio em voga, etc., agora eu acho que tem que ser, de fato, uma pauta central da liderança das organizações. Não dá mais para postergar essa discussão, tá? O que eu penso é o seguinte, que a incorporação da responsabilidade social corporativa nessa pauta, ela demonstra, é como se ela fosse uma transição de fase para uma forma de capitalismo em que o modelo de negócio ele mantém o seu foco financeiro, mas que a gente endereça de maneira estruturada, organizada e responsável como é que a empresa afeta a sociedade, tá? Como é que a gente melhora, vamos dizer assim, todos os stakeholders e não apenas o foco do sócio, do dono da empresa, né? Então, a gente precisa, de fato, construir a confiança, aumentar a consciência coletiva e encorajar a mudança social, tá? E como consequência disso, gente, a gente vai ter ganhos em reputação de marca, vamos adquirir e reter talentos e, com certeza, vamos ter maior preferência dos consumidores, tá, gente? E para você ter ideia da seriedade deste ponto, eu queria fazer uma referência ao CEO da BlackRock, que foi o Larry Fink, que até um pouquinho essa pandemia divulgou uma carta que ficou muito famosa aí, a todas as suas investidas, né? A BlackRock é o maior fundo o maior gestor de ativos do mundo, um grande fundo de private equity, né? E que ele disse o seguinte:
responsabilidade social corporativa está no centro da nossa estratégia de investimentos, porque ele entendeu que a empresa que não atuar de maneira responsável junto à sociedade, ela não tem futuro, ela vai perder os talentos, ela vai perder a preferência dos consumidores. Então, deixa de ser uma questão que podia ter um viés de filantropia e passa a ser uma realidade de negócio, tá? Outro ponto importante, gente, nesse ponto aí da pandemia e da recuperação, é que a gente precisa, de fato, encarar a economia do compartilhamento e da colaboração, tá? Então, as empresas têm que parar e pensar, gente, como é que eu posso colaborar tanto dentro da cadeia, como dentro dos meus, até mesmo, às vezes, com concorrentes, e ou a sociedade em geral, para que a gente possa, nesse momento até de recursos escassos, promover um ambiente de inovação compartilhada que nos permita superar a economia, superar a pandemia e construir um novo normal, tá? E aí, alguns exemplos simples, como a FGV, que liberou uma quantidade enorme de cursos online gratuitos, tá? Ou a NK Store, que compartilhou seu acervo de tecidos com várias outras tecelagens, que ficaram num momento com uma dependência de tecidos muito grande da China. Eu tenho um estoque, eu vou compartilhar o meu estoque com outras para que a economia continuasse funcionando, porque eles entenderam que o mundo da moda ele é movimentado não só por uma única marca, mas por um conjunto de marcas. Então, o mercado precisava continuar a ter seu dinamismo, né? Então, a gente de fato explorar alternativas compartilhadas de trabalho dentro da cadeia ou até mesmo com os concorrentes é uma realidade que a gente vai precisar encarar, tá? E outra coisa, gente, que vai também na linha do impacto social do consumo responsável, é a gente dar suporte à sociedade local, principalmente a pequenos negócios, né? Como é que a gente pode colaborar, tá? Por exemplo, será que dá para comprar localmente máscara, luva, produto de limpeza, para que esses pequenos negócios locais que estão próximos às nossas empresas tenham uma chance maior de sobreviver? Porque, gente, lembra que a quantidade de pequenos negócios que existem e a quantidade de emprego que eles geram, tá? Existem estatísticas que mostram que tem muito mais gente trabalhando em pequenas do que em grandes empresas, tá? E como é que a gente pode trabalhar, né? Opa, desculpa. Passou aqui, né? Junto a essas pequenas empresas para ajudá-las a sobreviver, tá? Eu queria aqui dar 2 exemplos, tá? Lá no caso da Falcone, por exemplo, nós criamos grupos de consultores voluntários que a gente chama de Falcone Juntos, né? Que a gente que criou o compromisso de pro bono ajudar, foram mais de 130 consultores, tá? Ajudando em micro e pequenas empresas com trabalho voluntário para ajudá-las a sobreviver na pandemia. Outro exemplo muito famoso foi da Ambev, que direcionou parte da sua produção de álcool em gel para a produção de álcool gel para atender as necessidades dos hospitais, tá? Então, acho que são bons exemplos de apoio aos negócios locais. E, por último, gente, eu queria terminar aqui com uma provocação, tá? Que é o pensamento da preparação do novo normal, como eu falei lá atrás, de repensar o seu negócio, a sua oferta de produtos e serviços, tá? A gente tem que encarar que esse novo mundo vai ter consequências talvez muito imprevisíveis, né? E a gente tem que, talvez, partindo de pequenas premissas, como, por exemplo, o home office vai ser um novo normal, tá? O que isso gera para o meu negócio? Bom, um efeito claro, se tem mais home office, é menos gente nos centros urbanos. Se tem menos gente nos centros urbanos, como é que isso afeta, por exemplo, as lajes corporativas e os desenhos dos escritórios? Como é que isso afeta tráfego, transporte público, estacionamentos? Como é que isso afeta alimentação fora de casa? Como é que isso afeta a demanda por acesso à internet e segurança cibernética? Como é que isso afeta a localização e o desenho das moradias? Então, mesmo coisas simples, gente, premissas simples como o home office, elas podem ter os impactos mais diversos. E cabe a cada um de nós, gestores das nossas organizações, refletir longamente sobre essas mudanças para ajudar a tomar as decisões que serão necessárias para enfrentar esse novo normal, tá, gente? Então, eu queria terminar aqui minha fala, reforçando meu agradecimento e deixando uma pergunta, uma provocação. Como é que esse novo normal vai afetar a empresa de vocês, tá? E aí, agradeço e passo de volta a palavra aí para a Daniela. Carlos, obrigada pela sua abordagem.
Acho que foi extremamente clara e engrandecedora nesse momento que certamente as empresas estão tendo que lidar com a gestão dos seus passivos financeiros, já vinham com um grau de alavancagem elevado, demanda por crédito aumentou muito, fluxo de caixa completamente desestruturado com choques de oferta e de demanda ao mesmo tempo que essa pandemia trouxe, né? E essas dicas, o fato de você ter colocado perfis diferentes, né, do nível de endividamento das empresas, isso faz com que cada uma se situe, né, ali naqueles quadros e como é a melhor forma de lidar com elas. Obrigada. André, também a gente traz aí uma visão muito ampla de tudo que essa pandemia vai exigir na gestão das empresas. Achei a sua fala sobre, anotei aqui, negociar com fornecedores e não matar fornecedores. Muitas empresas com a percepção de que a gente pode tudo ser inadimplente, não cumprir contratos, sem ter essa visão de longo prazo, que a hora que a pandemia passar, as empresas elas precisarão dos seus fornecedores, das suas equipes. Então, prestar atenção em todos os tópicos que você abordou é fundamental para garantir essa sustentabilidade e o processo de retomada da forma melhor possível. Não fazer mais parte, não entrar naquela estatística que o Braga mostrou de empresas que desapareceram, né? Eu vou passar a palavra para a Raquel, antes de encaminhar as perguntas, para ela falar um pouquinho da FIENG competitiva. Obrigada, Daniela, obrigada, Carlos, obrigada, André. Só fazendo aqui uma apresentação rápida do FIENG Competitivo Online, como a Dani já comentou no início da palestra, ele é um programa do sistema FIENG que foi remodelado em virtude da crise do Covid-19, se tornando um programa 100% virtual para atendimento às indústrias mineiras. Essas soluções que a gente está oferecendo, que a gente está chamando de soluções práticas, rápidas e imediatas, para atender as empresas mineiras nesse contexto de crise. E a gente tem basicamente 2 pilares dentro do programa, que são treinamentos, que a gente está trazendo aulas virtuais, e as assessorias individuais com os especialistas para atendimento às empresas. Conforme o Carlos e o André mencionaram, né, cada empresa está vivendo uma realidade, apesar que a grande maioria está sentindo e está demonstrando os efeitos negativos da pandemia, mas algumas empresas, nesse momento, estão precisando aumentar a sua produção, diversificar. Então, o programa tem esse viés de enxergar essas soluções que, de imediato, elas podem ser praticadas. O programa tem um site, eu vou compartilhar aqui o site. Ju, você entra, já está compartilhado? Ah, ok. Está ajustando? Ok. Bem, enquanto está aparecendo o site, o programa, a empresa, ao fazer adesão ao programa, ela pode, na verdade, é um programa subsidiado, então, se a indústria for associada a algum sindicato filiado à FIENG, essa empresa vai pagar R$600, e isso pode ser dividido aí até dezembro. E essa empresa começa a ter acesso, então, a todas as aulas virtuais que são produzidas. A gente tem aulas, todo o programa ele é pautado em 3 grandes temas: finanças, gestão e mercado. Então, a gente produz mais ou menos de 1 a 2 aulas por semana, e a indústria pode participar de todas as aulas que forem produzidas. Por exemplo, essa semana a gente está tendo a aula do tema de gestão de pessoas e liderança. Cada empresa tem direito a participar das aulas com até 5 participantes, então é uma oportunidade aí para poder treinar os seus colaboradores. E, ao fazer adesão também, ela tem direito a 20 horas de assessoria individual. Como que funcionam essas assessorias individuais? Elas são assessorias que vão ser agendadas direto com os especialistas, e aí vai ter a flexibilidade do melhor agendamento, do melhor horário com a empresa, e aí ela vai receber ali um especialista com experiência em atendimento empresarial para poder solucionar aquele problema específico dela. Tudo de forma virtual.
Nesse contexto, por exemplo, eu anotei aqui algumas coisas que o Carlos, por exemplo, comentou ali da diversificação de aumento ou diminuição de produtividade, por exemplo, de produção, por exemplo, de alguns setores. Então, a gente também está trazendo conteúdo setorial. Por exemplo, tem conteúdo específico para a construção civil, o Carlos mesmo comentou ali do aumento da produção, do aumento da atividade desse setor durante a crise da pandemia. Então, a gente tem também conteúdos específicos setoriais. Abre, por favor, aí, Ju, a programação, para ficar mais fácil. Aí vocês podem ver, começando então aí pelas assessorias, que são assessorias pontuais, rápidas e imediatas, tá, gente? O programa, ele não traz projetos longos, não. É para resolver pontualmente esse problema da empresa. Então, o primeiro bloco, pode ir passando aí, Ju, por favor. O primeiro bloco aí de assessorias de finanças, que eu vou até voltar aqui rapidamente depois. Depois, as assessorias de mercado, por exemplo, o André comentando da importância da empresa usar os seus canais digitais, seus canais virtuais. Então, dentro da assessoria de mercado, a gente tem e-commerce, como montar o seu e-commerce, como fazer uma análise e planejamento do perfil da empresa nas redes sociais. A empresa está bem posicionada nas redes sociais? A gente tem a inteligência de canais de venda, canais de distribuição, então são assessorias para fortalecer o tema de mercado, e vocês podem ver que a duração das assessorias são rápidas, elas são 4 horas, 3 horas, então a empresa pode montar o portfólio de 20 horas que ela tem direito de assessoria, de acordo com o tema que ela quiser. Pode passar, Ju. Assessorias de gestão. Então, a gente tem aí foco em negócios. Então, as assessorias disponíveis, a gente tem modelagem de negócio, proposta de valor, plano de negócio, depois o bloco aí de assessorias de gestão com foco em pessoas. O André estava comentando ali, entre as ações de contingência, a importância que é da liderança, dos gestores mostrarem transparência e segurança, né, para os seus colaboradores. Então, tem assessorias dentro do programa para apoiar exatamente nisso, gestão de crise para a liderança, criação de estratégia de mudança dentro da empresa, a empresa, se ela está preparada para fazer uma mudança estruturada e rápida dentro da empresa, dentro desse contexto. Pode descer, por favor. Assessorias de gestão com foco em design, assessorias com foco em meio ambiente, assessorias com foco em saúde e segurança do trabalhador. Então, tem aí, por exemplo, assessorias que vão ajudar a retomada da indústria, principalmente as indústrias que vendem direto para o consumidor, se elas estão preparadas para o atendimento ao cliente, ao atendimento diretamente para os clientes que frequentam, né, o estabelecimento, ergonomia. Bem, é um leque, a gente tem mais ou menos hoje 85 assessorias disponíveis, e a empresa pode escolher da melhor forma que ela quiser. Pode tirar, Ju, por favor. Pode voltar lá no site. O link de adesão também está no site, é um link rápido, é um formulário rápido, faça a sua adesão aqui, praticamente uma folha, a empresa preenche aí com os principais dados dela e a nossa equipe vai entrar em contato. E, por favor, volta lá na apresentação, Ju. Só para finalizar minha parte, então, eu estou destacando aqui algumas das assessorias e uma aula específica que a gente vai ter, que retratam bem o que foi discutido tecnicamente aqui pelo André, pelo Carlos e pela Daniela. A gente tem aí as assessorias de análise financeira de necessidade de crédito, é uma assessoria, inclusive, que vai analisar os indicadores financeiros da empresa, como capital de giro, necessidade de capital de giro, para avaliar a necessidade de obtenção de crédito, de forma a evitar que a empresa pegue algum crédito desnecessário. Então, a gente tem gestão de indicadores financeiros, reestruturando o seu fluxo de caixa para manter as atividades operacionais, construção de orçamento empresarial, análise de caixa para tomada de decisão, essa em especial, ela é interessante porque, junto com a empresa, a gente constrói um simulador financeiro
E esse simulador financeiro faz uma análise da situação atual do caixa da empresa e futura, e a partir dessa análise da saúde financeira da empresa é que a gente vai apontar quais são as estratégias de negociação, para que a negociação não seja feita sem argumentos, com fatos e dados financeiros importantes. Então, ali naquele simulador financeiro, a empresa consegue ver se ela precisa atacar prioritariamente receita, custos, contas a pagar, empréstimos, estoque. Ela é muito interessante. Além disso, a gente ainda tem estratégias de negociação, análise e viabilidade de negócio. E eu deixo em destaque aí uma aula que a gente vai produzir. Ela vai ficar pronta agora em setembro. A gente tem aulas ao vivo e gravadas, e a gente vai ter uma aula de estratégias de precificação, que vai ser muito interessante, além de outras aulas que a gente já tem do tema de finanças, porque o programa vai até dezembro. Mas eu deixo aqui a de estratégias de precificação, que também está muito convergente com o que foi discutido aqui. Bem, se alguém tiver alguma dúvida de como participar do FIENG Competitiva, está aí o telefone ou o site, pode entrar em contato com a gente. O programa serve tanto para as indústrias quanto para os sindicatos. Então, a gente tem esses conteúdos exclusivos também. E eu agradeço a participação. Obrigada. Obrigada, Raquel, por apresentar o FIENG Competitiva. Com muito orgulho que eu apresento nossos programas, né, aqui na FIENG, iniciativas como dessa live que a gente traz aí para empresas que estão com um nível de demanda não só para solucionar o problema, né, trazido pela pandemia, como o FIENG Competitiva está propondo agora, soluções mais imediatas, soluções mais amplas. A gente tem aqui a parceria com a Brasilpar, com a Falcone em gestão. Então, é muito bom a gente poder oferecer todas essas oportunidades, essa visão para os nossos associados, para as nossas indústrias e empresas em geral. Tem aqui algumas perguntas, Braga, duas para você e uma que eu vou fazer para o André, porque ela é muito abrangente. Então, um nosso ouvinte perguntando se há possibilidade de negociação de impostos, né, tributos em geral, e também como BNDES, mas acho que vem uma outra também na sequência, perguntando se você que acredita que hoje é possível refinanciar parcelas do BNDES e também tributos para a empresa que está com esses dois passivos, né, grandes e não está sabendo lidar. Qual que é a sugestão, qual que é a orientação que você tem, né, agora, e de repente a Brasilpar pode auxiliar nisso mais à frente? Essa é uma pergunta aí de como lidar com o passivo em geral, não só o financeiro, como o tributário também. E eu queria saber, Braga, se a gente tem avançado na regulação jurídica para modalidades de financiamento e recuperação judicial, os Deep Finance, né? Você acredita que com essa situação o Brasil vai avançar? Isso está viável atualmente? E, André, eu queria deixar uma pergunta assim bem provocativa, e eu acho que é só mesmo com a experiência da Falcone para saber se, diante de tantas frentes de trabalho, de tantos desafios, se é realmente possível trabalhar todos esses temas críticos que você apresentou aí dentro da organização, né? Acionistas, equipes, cadeia produtiva, cliente, responsabilidade social e corporativa, que a gente ainda tem o estigma de, né, ter isso visto como filantrópico. Qual que é a visão da Falcone, se isso é possível ou não? O que vocês podem trazer de solução para as empresas, dado que isso é fundamental? Braga, a palavra está com você. Muito bacana. Não, é uma ótima pergunta, porque, Braga, você falou da dívida do banco e a dívida do tributo. Eu tenho dívida que era só... E com o meu fornecedor, você vê aqui só falar da dívida do banco? Não, é uma questão holística. Você tem que lidar com a dívida como um todo, né? Encarar a situação como um todo. Vou esperar, não vou pagar a dívida tributária, que vai vir um programa, vai vir um refis. De uma forma geral, aqueles mesmos 6 meses que os bancos deram, os tributos, de uma forma geral, foram todos também postergados por 6 meses. Há um encontro com a verdade agora na virada do ano.
vai ter que voltar a pagar imposto e vai ter que, de alguma forma, voltar a pagar um pouco dessa dívida que foi rolada, né? E aí, alguma coisa já conversa com a outra. Quase sempre no ambiente das empresas médias, o BNDES não dá recurso direto, ele usa o agente financeiro, é um repasse. Ainda é pontual o BNDES dar recurso direto, ele acaba dando só para grandes projetos, grandes empresas. A conversa volta para o banco. A possível rolagem com o BNDES, a postergação do BNDES, passa por uma conversa com seu agente financeiro, que vai entender a sua situação, vai oferecer para o BNDES uma garantia para pedir mais 6 meses, numa parcela, ou vai te dar recursos para você fazer frente. Mas, Braga, como é que eu vou lá pedir dinheiro novo na minha situação? Aí vamos remeter para as nossas conversas, os cenários e os planos. Mas vai bater onde a Daniela rapidamente já chegou, porque ela está na linha de batalha. Eu sei que acompanha o trabalho que ela faz na FIENG, muito bacana, com pequenas e médias empresas no time dela de assistência financeira. O grande assunto que nós estamos falando é dinheiro novo. Onde é que eu acho um dinheiro novo para poder compor meus impostos, para poder rodar meu capital de giro? Aí vem alguma boa notícia. O dinheiro novo hoje não está apenas nos bancos. Você tem hoje fundos de crédito privado que estão muito ativos buscando as boas teses, que têm recursos captados para 5 anos, 7 anos de prazo. Tem uma família de fundos de crédito privado que estão já no que a gente chama de situações especiais, estão trabalhando nesse ambiente. Um deles é o que você comentou, é o DIP, que é uma terminologia estrangeira, que Debt in Possession é o nome dela, mas na prática é um dinheiro que, quando os sindicatos de bancos ou seus banqueiros estão ali e não querem te dar dinheiro novo, já está ficando comum aqui no Brasil, e a legislação já permite que você tenha um novo credor, que não estava no quadro de credores, que ele te dá um empréstimo, pode ser um banco, pode ser um fundo, em que ele tem prioridade nas garantias. Como ele está chegando agora e vai dar um recurso novo, que, especialmente em ambientes de recuperações extrajudiciais ou judiciais, que você não está conseguindo no mercado, a legislação já permite que esse novo credor tenha uma preferência. Se ele der um dinheiro que faz você rodar de novo, ou você melhorar a sua situação, ele terá uma preferência em relação a todos os credores, mesmo aqueles que tinham alienações fiduciárias e garantias reais. Então, é um mecanismo um pouquinho mais sofisticado, está aqui no ambiente da RJ. Eu diria que ainda no ambiente dos bancos normais, se você tem recebíveis, pode buscar o mercado de capitais e os fundos de recebíveis. Se você tem uma garantia, por exemplo, um imóvel, você pode buscar recursos com fundos de crédito que gostam de imóveis. E se você tem o plano de fundo, é se você tem uma narrativa, se você encontrou seu caminho de volta, é normal os principais credores alocarem algum recurso adicional para você compor uma solução que passa pela dívida bancária e passa também pelos seus compromissos em geral. O que eu queria dizer aqui é o seguinte, que é talvez uma mensagem para fechar. Pessoal, a gente passou por uma crise em 14 e 15. Todo mundo aqui passou por essa crise. E teve que rolar alguma dívida naquela crise lá de 14 e 15. Nós rolamos dívida com juros de 20% ao ano. Rolar dívida com juros de 20% ao ano, eu brinco. Você entrava com uma dívida, saía com 2. Porque você tinha que pagar em 4, 5 anos, 20% ao ano, 2 dívidas. Dessa vez, nós temos um vento ao nosso favor. É um juro de 3, 4, 5, 6%. Você compõe uma solução de 3, 4 anos, com uma recuperação da economia no que vem, que eu já mostrei nos primeiros slides, você já tem um caminho de solução, porque você entrou com 10 milhões de dívida, 100 milhões de dívida, você vai pagar 3, 4 milhões, vai pagar 15, 20 milhões, é muito mais fácil compor o fluxo de caixa. Então, se a gente comparar, a crise é mais severa, mas o ambiente de renegociação é melhor, porque os bancos, hoje em dia, precisam emprestar. Eles já não têm hoje tantas tarifas, já tem mais concorrência. O crédito é a natureza do negócio dos bancos. Então, eu diria, sim, a mensagem é olhar, planejar, o André falou muito bem disso, fazer novos planos, buscar capacitação, trocar ideia com pares, não ir para a quebra de contrato. Vou comprar, a pandemia é uma boa razão para não pagar nada. Não é bem assim. As cadeias de fornecedores, seus clientes, você vai sair dessa crise, a crise passa,
ela vai com vacina, daqui a pouco vem, de alguma forma ela passa. A forma que você está atuando durante a pandemia é muito da imagem que você vai deixar para o mercado. Então, busquem capacitação, entendam que o juro é bem mais razoável, façam o seu dever de casa, curto prazo conversando com médio prazo, busquem a FIENG, que faz um trabalho tão bacana, busquem BDMG, associações, quem vocês acham que possam buscar. Não fiquem só dentro de casa, olhem para fora, busquem se informar, se capacitar, porque, sim, nós temos caminho de solução, e olhar para fora da crise, olhar para fora de casa. Tenho certeza que, com o apoio de FIENGs e outras associações tão dedicadas ao apoio ao empresariado, vamos encontrar os caminhos certos. Fecho a minha fala, agradecendo a FIENG, a Daniela, pelo convite, ao vice-presidente René e Teodomiro também, pela lembrança aqui da Brasil Par e da Falcone. Muito obrigado e fecho a minha fala. Obrigado. Obrigada, Braga. André, a palavra está com você. Bom, obrigado, Daniela. Obrigado, Braga. Bom, gente, eu acho que uma resposta para uma pergunta tão abrangente, né, ela está fundamentada num exercício muito racional, que serve não só para essa, mas para todas as decisões de negócio, que é a capacidade de priorizar, tá, Daniela? Então, assim, cada organização tem uma realidade que é muito particular, é muito sua. Então, não dá para ter uma resposta genérica. Mas o que eu acho que vale, né? Qual que é a recomendação? É que, para fazer uma boa priorização, todos aqueles 5 temas que eu coloquei sejam avaliados. Tá? Então, daí a necessidade de ter uma governança centralizada que vai discutir as questões financeiras, as questões de time, as questões da sociedade, as questões da cadeia de suprimentos, as questões de clientes. Então, a gente precisa ter um momento inicial e, de maneira exaustiva, discutir cada um destes assuntos para, então, priorizar o que e como endereçar, tá? E eu vou tentar, assim, de maneira muito simples, muito pragmática, dar um exemplo próprio da Falcone, tá? No caso da Falcone, a gente criou o nosso comitê de gestão da crise, que de maneira exaustiva via cada um daqueles temas, né? E nós decidimos a ordem em que iríamos abordar. E escolhemos, primeiramente, 3 temas. O primeiro deles, o imediato, foi a saúde do nosso time, que para nós era a condição essencial. Então, para você ter ideia, 2 semanas depois da pandemia iniciada, 100% do nosso time, tanto dos consultores quanto do nosso administrativo, já estava em home office. Quer dizer, foi uma mudança e isso passou por criar a infraestrutura necessária, ter os equipamentos disponibilizados, discutir com os nossos clientes, replanejar os nossos trabalhos para que pudessem ser executados no home office. Então, tudo isso foi feito numa velocidade extrema, né? Em paralelo, a gente começou a fazer o nosso bom exercício de gestão financeira, observando como é que a gente podia cuidar melhor do nosso caixa e começar a criar os planos necessários para isso, tá? Em adição, nos aproximamos muito dos nossos clientes para entender como é que poderíamos ajudá-los neste momento. Em muitos casos, a gente precisou transformar completamente o escopo dos trabalhos que tínhamos em andamento para endereçar as novas necessidades dos clientes nesse momento de pandemia. E eu acho que a gente foi muito bem sucedido nesses 3 passos iniciais. À medida que essas 3 coisas começaram a caminhar, a gente foi dando outros passos muito importantes. Começamos, por exemplo, como eu comentei com você, a Falcone teve uma quantidade grande de ações de impacto social, como o programa Juntos, através da FIRST, que é a nossa plataforma digital de desenvolvimento de competências. Nós lançamos um programa gratuito, aberto, que mais de 4 mil empresas participaram, para treinar os gestores como sobreviver à pandemia. Nós disponibilizamos depois, através do Dayway, que é o nosso software de gerenciamento de rotina, um benchmark de protocolos de segurança para tratar da pandemia, ou seja, como é que indústrias poderiam usar, aplicar o melhor conhecimento de como trabalhar na pandemia em termos de protocolos para evitar a transmissão do Covid. Então, quer dizer, a gente fizemos um primeiro dever de casa inicial focado em time, proximidade aos clientes e a saúde financeira da organização.
colocamos essas 3, vamos dizer assim, tijolinhos no começo, mergulhamos fortemente na questão da nossa contribuição à sociedade e hoje estamos numa fase de transformação mais profunda do nosso portfólio de produtos e serviços, entendendo as novas necessidades das organizações para poder atendê-las não só nesse momento, como para frente. Então, acho que essa aí foi um pouquinho da jornada da Falconi e de cada empresa vai ser diferente. Tá? Mas eu acho que o importante é entender que a gente precisa olhar cada um dos temas, né? E ao olhar cada um deles de maneira muito objetiva, muito clara, e às vezes é difícil fazer escolhas, mas, enfim, cabe ao decisor, né? Ao CEO, ao seu time, ao dono, ele não pode se furtar de fazer essas escolhas e decidir, primeiro isso, depois aquilo, até que a gente tenha, de fato, coberto essas 5 dimensões, esses 5 temas. Tá? Então, essa seria a minha sugestão. Perfeito, André, obrigada. Ficou mais claro, né, a gente entender que é possível com esse planejamento. Bom, eu vou pedir, então, para quem quiser ainda endereçar perguntas, o Carlos Braga e o André estão disponíveis para responder. O Braga, inclusive, falou que grava um vídeo ou um áudio, né, para ser a forma mais didática possível para esclarecer as dúvidas, só encaminhar para os contatos que nós passamos. E quem quiser receber as apresentações, é só pedir através do e-mail competitiva@fieng.com.br, informando o nome, a empresa e o CNPJ. Então, agradeço a todos pela audiência, mais uma vez ao Carlos Braga e ao André para trazer a experiência de vocês, que certamente foi muito construtiva, de grande valor para os nossos empresários mineiros, ou todos os demais que estão nos ouvindo também. Um abraço a todos e boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde, muito bom. Obrigado, até mais. Obrigado, gente.